Boa noite! Isso, faz barulho, faz barulho! Isso, tem saúde! Glória a Deus! Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. É a graça de Deus, né, que me faz poder estar em momentos como esse. Muito obrigado, Felipe, Mariana, muito obrigado pela honra de poder estar aqui. Eu estou acompanhado de meu amigo e pastor Jabes de Alencar, certo? Que Deus abençoe, é um amigo, e isso, pode aplaudir o Senhor pela vida dele. E há um tempo atrás, ainda, quando a igreja estava no outro local, Deus me deu uma palavra nesse texto para compartilhar com vocês. Eu quero refletir novamente com vocês sobre esse texto, e eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. O tema da minha mensagem é o encontro. E eu quero mostrar a vocês hoje o que acontece quando Jesus chega numa vida, o que acontece quando ele começa a governar. Ter um encontro com Cristo, com certeza, é a maior experiência que um ser humano pode ter. Todo ser humano emocionalmente saudável está à busca ou em busca da mesma coisa. Todos nós queremos uma coisa na vida: um dia encontrar a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E nós vamos procurar a felicidade onde nós acreditamos que ela está. Algumas pessoas acreditam que se alcançarem uma formação acadêmica, elas vão ser felizes. Então elas vão em busca da formação, do canudo, da pós-graduação, do mestrado, do MBA, seja onde for. Tem gente que acredita que se casar vai achar a felicidade, aí casa. Tem gente que acredita que se comprar uma casa vai ser feliz. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Então, tenha. Ah, vou ser feliz quando eu tiver filhos. Tenha. Certo? Então as pessoas vão em busca do lugar onde ela acredita que a felicidade está. No Evangelho de João nós vemos isso de uma forma bem interessante, porque nós vamos ver alguns encontros e Jesus mudando a história de algumas pessoas. O capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No verso 2, nós vemos ele transformar uma água em vinho. O vinho, que era algo que simbolizava a alegria. Eu fico me perguntando às vezes por que é que Jesus não colocou o vinho no recipiente do vinho. Por que é que na hora de mandar encher as talhas, ele não mandou encher o recipiente de vinho, mas as talhas de água? Me parece que havia uma mensagem para quem deseja ser feliz, alegre. É que para você ser feliz e alegre, você não precisa da alegria que vem do álcool, mas da alegria que vem da água. E já já ele vai dizer isso no capítulo 4. Quando nós olhamos no capítulo 3, ele tem um encontro com um dos homens mais sábios da época, Nicodemos. E é nesse encontro que Nicodemos vai ter sua vida transformada. Quando nós olhamos o capítulo 4, e é ele que eu quero mostrar para vocês, nós vamos ver isso de uma forma um pouco mais ampla. Por quê? Porque todos nós precisamos de Jesus. Ele entra na casa de um homem rico como Zaqueu, no capítulo de número 19 de Lucas, mas no 18 ele tem um encontro também em Jericó com um mendigo. Ou seja um mendigo, seja um homem rico, seja um homem rico, ou o velho rico Zaqueu, ou o jovem rico também, de um capítulo anterior,
Todos precisam de Jesus. Às vezes eu vejo algumas pessoas pregando e diz: você que está doente, você que está lascado, você que está divorciando, você que está endividado, você precisa de Jesus. E quem não está nada disso? Corre o risco de ir para o inferno, porque falaram que ele não precisa. Chega lá no inferno saudável. Amor, achei que o céu era só para doente. Então deixa eu falar uma coisa para você. A proposta é para todo mundo, meu filho. Amém? É para todos. Você tem o direito a abraçar essa oportunidade ou não. E o Deus que servimos é tão bom que Deuteronômio diz assim, ó: os céus e a terra tomam hoje por testemunha entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Olha Deus dando uma questão de múltipla escolha. Escolha vida ou morte, bênção e maldição. Mas olha como é bom, depois de dar, sabe, uma questão tão difícil, vida e morte, bênção e maldição, o que você quer? Por lesado, ele ainda diz assim, ó, depois de dar a questão de múltipla escolha, escolha a vida. Isso é um Deus maravilhoso. Ou seja, nem os loucos errarão o caminho, só se quiser. Então nós vamos dar uma olhada nisso, porque só se perde quem quer, querido. Ah, pastor, não acredito nesse negócio de inferno. Para entrar lá não precisa de fé. Fé é uma questão da concorrência. Isso aí. Então nós vamos dar uma olhada nisso, para nós entendermos que o que é hoje a Lagoinha de Niterói? É um ponto de encontro, é um point, onde Deus marcou um encontro contigo. Para quê? Para falar umas coisas contigo. Mas presta atenção, não é para Ele falar contigo para você mudar de igreja. É para Ele falar contigo para você mudar de postura. Porque tem gente que quando é confrontado não muda de postura, muda de igreja. Então Deus pegou você hoje, trouxe você aqui e por favor, a mensagem é para você, porque tem gente que quando começa a escutar diz: puxa vida, minha mulher tinha que estar aqui. Nossa, Deus errou quando trouxe você. Não, é para você mesmo. Então você pega aí, vai ser com anestesia rapidinho, certo? Vai ser aí uns 45 minutos, vai ser alguma coisa dentro desse, certo? Abriu sua Bíblia? Tá aí? Também você não enxerga nada porque tá escuro. Tu não é personagem de X-Men? Então beleza. Vamos lá. João capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus estava cansado do caminho e assentou-se junto à fonte. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e ele disse: dá-me de beber. E ela disse: como tu sendo judeu me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, você que me pediria, eu daria da água viva. E ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado? Jesus disse: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, porém aquele que eu lhe, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá, porque a água que eu lhe der fará um manancial que salte para a vida. A mulher gostou da conversa e falou: Senhor, onde pôs o senhor tem dessa água aí? Me dá um pouco aí para que eu não precise mais tornar aqui a apanhar. Jesus falou: tá ruim de te entender, tá ruim. Ô lesadinha, olha só. Vou falar uma coisa para você. Vamos mudar de assunto? Vai lá e chama seu marido. Está escrito mais à frente um pouquinho. Ela falou assim: poxa, marido? Pô, não vai rolar não, ó.
Eu não tenho marido não, senhor. Ele disse, verdade, certo, bem de certo não tem marido, porque você já teve 5 maridos, 5 homens, e agora o que tu tem nem teu é. Ela falou, caramba, nossa, fofoca é terrível. Pois bem, vejo que o senhor é profeta, mas nossos pais adoraram nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Jesus diz, ora vem, que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Bom, o Pai está buscando verdadeiros adoradores. Sempre me disseram que eu tinha que buscar Deus, e Jesus está dizendo que Deus está buscando. Se você está com dificuldade de achar Deus, torne-se alguém que Ele está procurando. Se você tem dificuldade de achá-lo, sabe que Ele não vai ter nenhuma de encontrar você. Então nós vamos dar uma olhadinha na história dessa dona. Fecha os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. O ambiente está escuro, você está com medo. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Pelo poder do nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos lá, vamos para o texto aqui. O texto diz que Jesus está indo da Judéia para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não necessariamente, pelo menos próximo à cidade. Jesus tem alguma coisa para fazer. Ele tem pouco tempo. Ele precisa ser muito assertivo. Ele tem uma patotinha que anda com ele, mas com certeza muitos paradigmas precisam ser quebrados. Então tem algumas pessoas que ele quer salvar, que não dá para enviar seus discípulos, porque vai levar muito tempo, os caras vão precisar romper com tanta coisa. Então ele está arrebanhando uma turminha nova como evangelista. Pega um endemoniado, um malucão que está peladão, o gadareno, e fala, sai agora os demônios dele. Por quê? Porque é meu evangelista. Mas o cara pelado, doidão, é só encontrar comigo, que veste e fica maneiro. Então o padrão dele é encontrar gente. Por favor, cuidado com esse padrão mental seu, porque esse negócio vai dar confusão. Se você tentar botar Deus numa caixa, você vai se frustrar, porque Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. E entenda uma coisa, não precisa te dar satisfação. Isso. Tenha a mente aberta para isso, meu filho. Olha só. Tem uma mulher que está procurando o que todo mundo procura. O que é que ela quer? Ser feliz. E onde ela acha que está a felicidade? No relacionamento conjugal, interpessoal, com um homem. Então a mulher teve um homem, 2 homens, 3 homens, estilo coelhinho da Páscoa. Sabe? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos. Uma dona modernérrima. É a dona aqui, ok? Então a dona está procurando, e eu gosto dela, porque ela quer apenas ser e está indo em busca da sua felicidade. Isso, igual você e a mim. Queremos ser felizes. E lá vai ela, enquanto um homem não dá certo, outro dedo podre. Uma dona ruim de escolher homem. Identificou alguma mulher? Pastor, como é que eu acho um homem para casar? Se você achar um homem, já pega. E descobre se é para casar depois. Porque o homem está em extinção, está igual um mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. É ou não é verdade? Você está rindo, mas é sério. Os homens de hoje, só Jesus. Tinha uns gays na minha época mais machos que uns homens de hoje. Sério? Você está rindo de coisa séria. Escute só. O que ela quer é ser feliz, e ela está buscando em seus encontros afetivos. Porém o modelo de vida que ela escolheu levar trouxe para ela uma fama muito ruim, um descrédito. Mulher nenhuma quer ser vista com ela. Ela não é uma mulher de bem, ela não é compreendida. Olha só, talvez ela fosse uma das únicas mulheres de sua época que tinham coragem de lutar por aquilo que queria, de ir em busca daquilo que acreditava.
Mas ninguém a entendia. E é lógico, o modelo dela é muito complexo. Não deu certo com um, ela pula para outro e ela está buscando, e agora ninguém quer caminhar mais com ela. Nenhum marido quer ver sua esposa sendo amiga de alguém com esse tipo de fama. Então havia entre eles um dos hábitos muito comuns, que era as mulheres buscarem águas na parte da manhã, depois de uma noite fria. Apanhar água neste horário era o mais adequado. Por quê? Porque era a garantia de uma água mais fresca, que se fosse transferido o mais rápido possível na manhã, e o quanto mais cedo melhor, do poço para o recipiente de barro, era a possibilidade de ter água fresca o dia inteiro. Começava a esquentar, a aquecer, inevitavelmente a água ficava mais quente. Porém, a maioria das mulheres, mesmo em Samaria, fazia aquele momento, um encontro, um momento de bate-papo, talvez até um encontro social, o momento de buscar água. Mas se as mulheres estão indo para o poço, elas não querem a companhia da samaritana. Então a samaritana não pode ir naquele momento. Ela tem que deixar para ir mais tarde, no momento em que a água já não está tão fresca. Ela não vai na companhia de ninguém, ela vai sozinha. E olhe só, para ela isso é muito ruim, é desagradável. Nós gostamos de ser aceitos. Fomos criados para mantermos relacionamentos interpessoais. Mas é esse estilo de vida que ela leva. O que ela não sabe é que, apesar dela não servir para muita gente, tem alguém que quer ela. Tem alguém que tem uma utilidade para ela, que a ama, que pode utilizá-la. Ela não sabe disso. Talvez para ela tenha dificuldades até de encontrar valores em si mesmo. Porque será que todos esses homens a deixou? Dificilmente uma mulher abandonava um homem naquela ocasião. Era basicamente o homem que deixava. Então provavelmente ela olhava e dizia: eu não tenho muitos valores. Só que diante de tudo isso, alguém está vendo. E esse alguém é Deus. E Deus mandou alguém seu para a terra, seu filho Jesus. E Jesus veio para pegar quem não vale muita coisa para as pessoas, mas que ele mostra que vale muito para ele. Eu não sei você, mas quando minha esposa, ela teve a intenção de me namorar, eu fui criado por um tio, e ela foi falar com meu tio, e meu tio falou: menina, olha, Cláudio é um bom menino, fui eu que criei aqui, mas o pai dele casou 8 vezes, note. Fábio Júnior, meu pai, samaritana. Note que é umas coisas, né? Um parentesco. E aí meu tio falou: esse menino não tem futuro. Isso não vai dar em nada, menina. O meu tio que me criou, que Deus o tenha, porque não viu. Tomara que Deus mostre, olha lá. Porque se você olhar para a vida de muita gente que passa por aqui, não era para estar aqui. Foi porque alguém conseguiu olhar para mim e para você numa ótica diferente. Então, se as pessoas não acreditam em você, se seu vizinho, se sua esposa, se sua sogra, eu não sei o tamanho da toxina, aprenda uma coisa: Deus pode mudar a sua vida em apenas um encontro. Acabou.
dá uma viradinha de 180 graus e você vai caminhar para uma direção totalmente oposta de onde estava indo. Jesus então vai sair da Judéia para ir para a Galileia, e ele resolve passar por dentro daquele caminho. Falou, vou passar por lá com a patota dele. Ninguém questionou, ele era o chefe dos crentes. O pessoal daí está falando, nossa, passar por aqui, para que passar por aqui? Que esse povo aqui, nossa, povo ruim, não é de hoje, não gosto desse pessoal. De repente Jesus falou, gente, faz o seguinte, dá um pulinho na tendinha lá em Samaria para fazer umas comprinhas, e que eu vou ficar aqui, sentado pertinho do poço. Hoje a gente tinha 13 homens, 12 discípulos mais Jesus. O homem é meio lesado, mas pelo amor de Deus, mandar 12, comprar comida para 13, é desmerecer demais a mente masculina, eu não. Eu sei que mulheres ficam irritadas, né? Porque o homem às vezes, um homem é capaz de abrir a geladeira para caçar manteiga. Aí ele grita para a mulher, amor, manteiga acabou. Aí ela está lá no banheiro fazendo uma escova no espelho e diz, não, está do lado do leite. Aí o marido, leite, eu acho que o leite acabou. Aí ela desliga o secador, põe ele em cima da bancada e vem. Metade Fiona, metade princesa. Olhando para o marido, ó. Manteiga. Escute só, olhe para mim. Pode rir, mas não perca a mensagem. Vamos voltar para o texto. A manteiga, a história é só um fixador. Ok? Jesus disse, vão os 12 comprar comida. Mas por quê? Os 12, malandro. Quero ficar sozinho. Vou entrar na intimidade, não quero expor quem vem aqui. Vou tratar alguém sem exposição nenhuma, certo? Respeitando a individualidade, sem trazer humilhação. É isso que ele está nas entrelinhas, essa tradução é minha. Aí foram os 12, chateados. 12 evangelistas para Samaria. Aí Jesus está lá, sentadão, cantando, esse cara sou eu. Aí eu imagino, eu cantando, né? De repente, quem é que vem? A dona. Cordinha, cântaro. Olhou lá perto do poço, o que que tem lá? Um homem. Entendeu a parada? O que que ela estava procurando? Essa. O que ela não sabia é que ela, a primeira vez ela vai encontrar um homem que não quer seu corpo, que é sua alma. Um homem que não quer abusá-la, mas quer dar valor a ela. Tem uns malucos falando outras coisas. A dona olhou e falou, cara, tem um homem lá sozinho, mas aquele não vai rolar, é judeu. Se já não está dando certo com o samaritano, nossa, vai ser tão difícil. Vou lá apanhar a minha aguinha e vou embora. E vai lá. Chegou lá, quando ela vai apanhar água, Jesus olhou para a dona e falou assim, só para me dar um pouquinho de água, por favor? Isso é extraordinário. Me parece que nem com sede ele está. Mas ele sabe que quando você pede algo para alguém, você coloca mentalmente essa pessoa num estado de superioridade. Você está dizendo, eu preciso de você. O que ela não sabe é que ele não precisa dela, é ela que precisa dele. Quando Jesus manda Elias para Sarepta, fora dos termos administrativos de Acabe, porque Acabe já está chegando em Querite, parece que Deus precisa da viúva. Não é Deus que precisa da viúva, é ela que diz, eu vou fazer minha última refeição e vou morrer. Ele diz, não morre nada, é só ser fiel a mim que eu garanto o seu sustento. Dá para você entender? Olha só,
Ela não sabe de nada, mas lá vai ela. Jesus disse: dá-me de beber. Aí ela foi. Como o senhor ousa falar comigo sozinha? Isso burla os nossos costumes. Em outras palavras, sou uma mulher decente. Não sabia com quem estava. Eu imagino Jesus falando: dona, sei tudo sobre a senhora, até o nome dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aí, CPF tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quem você é, o pastor Felipe não sabe, mas tem alguém aqui nesse culto que sabe quem você é, de onde você veio, o que você está vivendo. Ele sabe tudo a seu respeito. E aí ela disse: como o senhor ousa? Aí Jesus também já, sabe, já sai daquela linha da humilde. Aí, dona, se tu soubesse quem sou eu, você que me pediria, aí eu daria para a senhora água viva. Eu sou o cara, dona, a senhora não está falando qualquer um não. É mais ou menos isso que ele está falando. Ela falou: você é fundo. O senhor não tem balde, o senhor não tem nada. Como é que você vai me dar? Ele falou: Lourinha, escuta só. Essa água é minha, irmão, é? Perdão pelo Lourinha. Sangue de Jesus. Cala a boca, Cláudio. Ele diz para ela: se você beber da água desse poço, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, a água que eu te der vai fazer uma fonte dentro de você, e nunca mais você vai precisar de algo de fora para te alimentar dentro. Eu posso colocar algo em você, entrar na sua vida. Só que quando ele falou isso, ela disse: onde pôs o senhor tem dessa água que está me oferecendo? Porque me dá ela, que eu nunca mais quero vir nesse poço. Ela não gosta do poço. Notou? Se o senhor me der dessa água, que eu nunca mais vou ter sede, eu nunca mais volto nesse poço, porque eu não gosto desse poço. Porque esse poço me diz todo dia que eu venho buscar água, que eu sou sozinha, que eu vivo uma vida errada. Ela não gosta do poço, porque o poço mostra para ela todo dia quem ela é. Então, ao invés de mudar de vida, ela não quer frequentar o lugar que está dizendo que ela precisa mudar. É isso que ela está falando para o poço. Aprenda uma coisa: você pode viver no milagre, mas milagre não estabelece relacionamento com Deus. Vamos lá? João capítulo 5. Havia uma festa entre os judeus, verso 1, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, do qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas, porquanto em certo tempo o anjo descia e agitava a água, e todo aquele que primeiro descia, depois que a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo e sabendo que estava assim há tanto tempo, perguntou: quero ficar ação? E ele falou: ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Jesus falou: não quero saber disso, levanta, toma tua cama e vaza, maluco. E ele falou: presta atenção, depois você lê, está no capítulo 5 de João, que eu também não sou obrigado a falar tudo. Escute só. Presta atenção. Agora, olha que coisa maravilhosa. O cara está curadinho, sim ou não? Sim ou não? E aí, uma turminha encontra ele. Falou: você está curado? Tá. Quem foi que te curou? Ele falou: não sei não. Ah, mas te curaram, isso tu não sabe? Ele falou: eu só sei que um cara falou: levanta, toma tua cama e vaza. Eu peguei e vazei. E alguém falou: mas era sábado, você não pode carregar a cama. Ele falou: maluco, deixa eu te explicar uma coisa. O cara que mandou carregar a cama foi o cara que me curou. Se o cara que mudou a minha vida mandou eu carregar, eu não quero saber a sua opinião, eu vou fazer o que ele mandou. Você não está entendendo?
Se vocês concordam, se não concordam, se acham que é assim, isso é problema de vocês. Ele me fez andar e mudou a minha vida, e é a Ele que eu obedeço. Mas presta atenção, perguntaram a ele se ele sabia quem era. Ele disse: não sei. Você viveu um milagre, você foi curado? Eu só acessei o poder, mas poder não é tudo. Jesus encontra com ele depois e falou: chega aí, maluco, falou uma parada para tu. Tu estava lascado, lembra de mim? Sou o cara lá que falou: levanta, toma a cama, vaza, lembra? Pois é, levou a cama para casa, né? Sua cama tem que ficar na sua casa, porque o dia que tu pular, virar cambalhota e tu achar que tu é o cara, olha para a cama e você vai se lembrar quem você era e onde você estava. Nunca deixe de botar sua cama num ponto visível, senão você vai achar que é quem você nunca foi. É mais ou menos isso. E Jesus manda a bala e fala: ó, cuidado, maluco, para não acontecer uma coisa pior que essa. Ficar 38 anos paralisado, você pode ir para o inferno. Aí o cara voltou lá no mesmo cara e falou: irmão, vou falar uma coisa para tu, quem me curou foi Jesus. Mas por que agora você sabe que era Jesus e quando ele te curou você não sabia? Pois é, querido, porque cura não mostra quem ele é. O que mostra quem ele é são seus ensinamentos. Agora eu sei quem ele é. Por isso que está assim de gente que já viveu milagre, mas está lá fora. E assim de gente que conhece Jesus e nunca viveu milagre nenhum, mas está aqui dentro, agarrado nele e o amando todo o tempo. Aprenda isso. Volte para mim aqui. Volte aqui. A dona agora, olha que maravilha. Ela falou: eu não gosto do poço. Nunca mais eu quero voltar aqui. Nossa, eu odeio esse poço. Jesus falou: dona, esquece a água, filha. Está te machucando, né? Vai lá e chama o seu marido. Ela falou: marido? Vamos voltar para a água. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: pois é. Você já teve 5, está com agora um que não é seu. E aí pronto. A água deixou de ser a pauta, o homem deixou de ser a pauta, e ela diz: mas então eu estou vendo que o senhor é profeta. O ambiente mudou. A carne foi embora e chegou a hora do Espírito. E agora chegou a hora dele mostrar quem ele é para ela, o que ele pode fazer, e que ele pode dar a ela o que homem nenhum poderia dar. E ela disse: eu vejo que o senhor é profeta, mas eu estou uma dúvida. Nossos pais adoravam nesses montes, vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Jesus disse: ora vem, em que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Preste atenção, ora vem, que nem nesses montes, nem em Jerusalém. O que Jesus está dizendo para aquela mulher? Um adorador não tem lugar para adorar. O lugar que ele chega vira lugar de adoração. Há um tempo atrás, agora mudou para uma cafeteria, mas tinha um boteco, aquele boteco pé sujo, lá perto de casa, onde a gente chegava para tomar um café da manhã, sabe, naquela chapa, que até o resíduo vinha para o pão, que dava o sabor. A beiradinha assim vinha sujinha. Nossa, deu até água na boca. Todo dia eu tomar café lá. E um dia eu estou passando lá. E quando eu passei, os caras, tudo amigo de garoto, tudo falando de mulher. Não, porque eu peguei fulano, peguei ciclano. Pensa numa mulher feia que os caras pegavam. Eu conheço. O cara falou comigo: pastor, eu não consigo andar na igreja porque eu sou mulherengo. Falei: mano, cara, essas mulheres suas são muito ruins, mano. Você não é mulherengo, tu é o Ben 10, maluco. Você tem um Omnitrix, bate no braço, sai um monstro. Bate no braço, sai um monstro. Ficou chateado comigo. Mas olha aqui, eles falando de mulher, brincando, e eu escutei. E eu pensei comigo: você quer ver que eu vou mudar esse assunto e agora? Fui no balcão, pedi meu café e meu pão, peguei os dois, voltei para o meio deles e disse: e aí, estão falando de quê? E aí um deles falou: deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? Porque quando você chega, o ambiente muda.
Olhe para mim. Termômetro, termostato. Repita comigo: termômetro, termostato. Termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura do ambiente. Termostato, um aparelho usado para dizer a que temperatura o ambiente fica depois que ele é ligado. Você vai para a universidade, termômetro ou termostato? Você vai para o trabalho, termômetro ou termostato? Você vai namorar, termômetro ou termostato? Você vem para a igreja, termômetro? Você veio só para medir a temperatura, ou você veio para determinar que temperatura fica depois que você chegou? Porque você não veio sozinho. Pare e pense nisso. O que nós estamos vendo agora é Jesus mostrando para ela que um adorador não tem lugar para adorar. Ele adora sob qualquer circunstância. E ele diz que um adorador adora em espírito, pneumo, subjetivo, aquilo que não se vê, coisa que fazemos e que viveremos, que não precisa ser vista, mas verdade, concreto, meu tempo, meus recursos, é isso. O que Deus está buscando é gente que adora em qualquer lugar, e de forma concreta e de forma abstrata. Esse é o verdadeiro adorador que Ele está buscando. Então é só você virar esse adorador que Ele te acha. Eu acho que é mais fácil, ainda que eu também possa usar o modelo convencional. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo. Também é um modelo válido, mas não é o único. Se você está em dificuldade de achar Ele, torne-se quem Ele está procurando, que Ele te acha, e pronto. É assim que funciona. Quando ele termina de falar, depois você lê, está lá ainda no capítulo 4, a mulher, pensa, deixou o cântaro para trás e saiu correndo lá pelo versículo 26. E ela, deixando o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver, achei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Messias? Sabe o que é mais engraçado? É que assim que a mulher está saindo, os discípulos estão chegando. Sabe de onde? Lá de Samaria, da tendinha, do local que eles foram comprar os alimentos. Sabe quantas pessoas vêm? 12. Viram Jesus conversando com a mulher passou correndo, deixou o cântaro e não falou nada com Jesus. E Jesus está quietinho. Nisso a mulher vai para a cidade, chegou lá e falou para uns homens lá: achei um homem. Mais um. Ela falou: não, não, agora é um homem diferente. Eu achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Finalmente alguém pode falar a verdade. Ela falou: não é isso, eu achei um homem e ele é o... Ela falou: aí você está de brincadeira, dona. O Messias vai falar com você, dona. Se enxerga, dona. O Messias vai parar para dar atenção, encontrar a senhora, abordar a senhora com a vida que a senhora leva. Ela falou: eu estou falando, o Messias encontrou comigo, está lá no poço. Deixei até meu cântaro lá. Falou: então vou lá dar uma olhada. Eu imagino a cara dos discípulos. 12 homens evangelistas vão no meio de pecadores e voltam de mãos vazias. Uma mulher vai no meio dos pecadores e volta de mão cheia. Espera aí. Vem ela lá. Aquele lá que está sentado lá, ó. Chefe dos crentes, ao Messias. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e Jesus para os discípulos. Aprende com a dona. Que evangelista boa. E já nós vamos lá no pelado.
porque é outro evangelista. Lá em Gadara, o peladão, vem ele correndo, todo ferido. Os discípulos acabaram de encarar uma tempestade, nem digeriu o susto. E vem o cara pelado. Pô, maluco, tá ruim de andar com ele, mas rapaz, nem desfez um negócio, já aparece outro. Pensa numa visão do inferno, pelado, ferido. O que o senhor vem aqui ter comigo? O discípulo falou, não é com ele, ó, com ele. Vê se Jesus ia falar com essa tralha. Jesus falou pro demônio, sai dele agora, deixa o recipiente vazio. Aí os demônios falaram, a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou, nos porquinhos pode, só sair dele. Entra aí nos 3 porquinhos. E aí suicidou os 3 porquinhos. Aí quem chegou? Os donos dos porquinhos. E falaram o quê? Cadê os porquinhos da gente que estavam aqui? Alguém falou, o matador de porquinho está ali, ó. Matou os porquinhos. Você não está entendendo, pelo amor de Deus. Eu não sei quem você é, mas além dele saber quem você é, ele já sabe quem você pode se tornar na mão dele. É isso. Agora a mulher chegou e falou assim, ó, é aquele lá. Aí eu imagino os homens chegando, né? E falando, o senhor que abordou a dona aí? Ela falou que o senhor é o Messias. E Jesus começou a conversar com eles. Conversa. Aí eles falaram assim, pô, o senhor não vai embora não, fica com a gente aqui uns diazinhos. Gostamos de conversar com o senhor. É o Messias mesmo, hein? Esquisito o Messias aparecer para uma dona daquela. O evangelho está mudando. Pode crer que tá. Pode crer. Olha só que coisa maravilhosa. Eles procuraram a mulher depois, falaram, aí dona, falar uma coisa para a senhora. No começo nós ficamos em dúvida e até acreditamos um pouquinho no que a senhora falou. Mas agora nós nem precisamos mais do seu testemunho, porque ninguém vive de testemunho dos outros. Você tem que ter o teu. Ninguém se sustenta com testemunho da sua mãe, do seu pai, do seu pastor. Tu tem que ter o teu, a sua experiência. Agora me permita, aquela mulher gostava do poço, sim ou não? Mas o que você acha agora? Evangelista, famosa, primeira igreja da Lagoinha em Samaria. Pensa. Você acha que alguém ia na casa dela e falar assim, ô dona, pastora, missionária, a senhora não vai então pegar água com a gente não? Queria saber onde Jesus estava, como é que foi o encontro. O lugar que era de humilhação se torna de orgulho. O lugar que era de desonra, você não precisa sair do lugar. Você precisa mudar de administração, é só isso. Pô, gente, tem gente que diz eu tenho que mudar para tal lugar. Abraão e Ló. Abraão é o chefe, é o cabeça, é ele que escolhe a direção, ele é o patrão. Ele disse para seu sobrinho, diga para onde você quer ir. Mas essa escolha é do Senhor. Senão eu olho para o verde lá, certo? Para o lugar que ele é melhor. Você vai para onde você quiser, meu filho. Diga se é para a direita que eu vou para a esquerda, diga que é para a esquerda que eu vou para a direita, porque eu não prospero no lugar. A minha prosperidade está em mim. É isso. É assim que funciona. Esse dia alguém falou assim, pastor, o senhor tem aqui algumas pessoas, o senhor não tem medo de alguém dividir a igreja? Eu falei, meu filho, se alguém quiser essa igreja e Deus mandar, fica com a igreja, eu entrego a igreja e vou mais para frente e abro uma igreja que vai ficar muito maior do que aquela que eu estou entregando, porque a bênção não está no lugar, ela está em mim. Pare de querer mudar de lugar. Muda a sua mente. Se enquanto não couber na sua mente, não cabe na sua mão. Primeiro tem que caber aqui, ó. Enquanto não cabe aqui, por que as coisas têm vindo para cá, querido? Porque antes de chegar até aqui, entrou aqui na sua mente. Enquanto não entra na sua mente, não vem para a sua mão.
Você tem que entender o que é hoje. Isso aqui é o poço de Jacó. O lugar que Deus marcou um encontro com você, para te dar a oportunidade. Pronto. É assim que funciona. Você pode dizer sim ou não. 2 ofertas, Caim e Abel. Uma sim, outra não. 2 mulheres com proposta de viver uma vida extraordinária em Belém. Ruth e Orfa. Uma foi, outra não. 2 mulheres têm filhos com proposta de construir o futuro. Uma mata o filho, outra faz seu filho viver. No livro dos Reis, entregando para Salomão, 12 ladrões estão na cruz. Quem está no meio? O Salvador. Ele pode salvar quantos? Ele pode salvar quantos? Mas salva quantos? Por quê? Porque o outro diz. Um ambiente que pode ser altamente abençoador e de milagres para uma pessoa, pode não fazer diferença nenhuma para outra. E é você que decide. O momento é esse. É assim que funciona. Eu queria refletir com vocês sobre um texto. Mateus capítulo 7. São 6 versículos que eu quero ver com vocês. E vamos dar uma olhadinha, uma reflexão rapidinho. Primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem, e conseguir com muita clareza sentenciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado, por Ele. E baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar.
Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, ele representa a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os 10 mandamentos. E qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a essa infração. O cara matou, então ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte, um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora o indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz a uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses 3 personagens: o indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o onisciente e o onipresente. Eu não sou capaz de observar, se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo, que estava acostumado com coisas mais fáceis, com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então Jesus vai explicar algumas coisas nestes versículos que comigo. Por que é que ele expôs essas coisas? E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os 10 mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos, porque você vê, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar, roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar, matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar, adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar, cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a infração das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra, essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas, e diga-se de passagem, estavam bem confusos, porque Jesus vem atrapalhar um modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemos, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, entendemos esses sinais, mas o Senhor vem falar de nascer de novo, como é que funciona essa história? As pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos.
Mas eu aprendi uma coisa biblicamente: temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas. Pois a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas. Nossa vida será conduzida por um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons, certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos, certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas, quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá, verso de número 1, ele começa dando uma afirmação: não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido para estabelecermos ou fazermos esse julgamento, tá certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito, desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado, porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso. Sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz e a julga. Ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então tá bom. Esse é seu julgamento sobre ela. Entende? Alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for, conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez, certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer? Você terá uma boa oportunidade de infringir este texto, certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não acontecerem segundo os padrões que deveriam, quando alguém, não for fiel corretamente a instrução que recebeu, a tarefa que recebeu, cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. Isso só acontece, e agora vai acontecer muito mais, porque Jesus disse ser a luz do mundo, porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo. E para nós isso é muito mais perigoso, porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações há anos atrás, elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra, ou simplesmente porque essa pessoa fez, ou deixou de fazer, ou fez algo que não devia. Porque
a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém, vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso: eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está, naquele processo, todas as informações? Será que eu sou capaz de saber por que alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui? Será que eu sei de verdade por que aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente para um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se, porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então, se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então tá certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é: se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo, que eu saiba por que essa pessoa não pagou, que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher, uma mulher entrou aqui se comportando como um homem? Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque, segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado, porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento, ele precisa acontecer, ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor, porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, diante de uma luz que não trazia a todos, as informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, primeiro, eu vou amar essa pessoa, independente de que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo, independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa, arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito, que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para crente. Tá certo?
Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. E que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão, você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos ele falou uns 10 palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, o senhor faz isso, o cara quase morreu, o cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo, porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí eu dei um abraço nele e falei: rapaz, que maravilhoso, nossa, como você gosta de mim, Deus te abençoe, sua casa, sua família, vá em paz. E o cara me olhou como quem diz assim: como é que o senhor deixa que falta de respeito um cara te cumprimentar? Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não, ele só não conhece o nosso protocolo, mas o juiz, não vou falar o nome, que isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber sim. Então a Bíblia diz: alguém vacilou, você tem que chamar alguém, uma autoridade, ir lá chamar a pessoa no privado, falar: maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu, você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a moça, sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim, também com amor. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo, sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, porque parece, né? Não julgueis, então tá bom, então a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim: porque com o juízo que julgardes serei, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo? Então eu tenho que entender uma coisa: se eu usar de uma medida indevida, eu posso me preparar, porque vai dar ruim, não vai voltar no mesmo ambiente, mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura do Esaú, sim ou não? Sim ou não? 2 irmãozinhos, não é? Eu aprendi uma coisa: o Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Esaú teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. Pastor, não tem problema com meu irmão. Tem, porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão, seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com que as coisas. O Jacó estava lá, doido na primogenitura do Esaú, que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Esaú era meio imediatista. Ele falou: estou com fome agora.
Primogenitura é só quando tiver papai estiver morrendo. Então dá minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou, sim ou não? Ele traiu o irmão, sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas o que ele semeou, lembra, com a medida que você medir. Foi lá, trabalhou para o sogro, trabalhou, gostou da Raquelzinha, que era gostosinha, bonitinha, trabalhou um tempão para ela, sim ou não? Isso, de olho na Raquel, vou pegar a Raquel, vou pegar a Raquel, pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha o olho para arquibancada, gossadinha. Foi de noite, quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou? E a vida está falando para ele: não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá. O Saul não veio. Mas à medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo numa idade, e eu tinha um relacionamento com ele bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele, ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então ele estava deixando a esposa e os filhos e estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica bem forte. Então ele foi a uma freira narrar o que ele estava sentindo e o que ele iria fazer. E a freira disse para ele: faça o que o seu coração está mandando. Aí ele disse, aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer o que está no meu coração? Ela disse, não, fique tranquila. A vida vai te cobrar lá na frente. Se você vê hoje a situação desse indivíduo, é deplorável o que os filhos estão tentando fazer com ele. É deplorável a maneira que ele está terminando os seus dias. Mas, segundo o texto que estamos usando, e não eu, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando um exemplo. Uma medida usada lá atrás para com a família e os filhos hoje, porque a vida é implacável. Deus é misericordioso, pode nos dar força para suportarmos, pode amenizar e em algumas questões, até em milagres, pode nos livrar. Mas a regra é, o que você plantou, você vai. É assim que funciona. Aí, o verso 3 diz assim. E por que? Está aqui? Deixa eu usar essa. Depois de duas afirmações, vem a primeira interrogação. É uma pergunta. E se está perguntando, eu acho que está querendo uma resposta de nós. A Bíblia está perguntando para nós que julgamos, se é que julgamos. Pois já temos as duas afirmativas que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e temos a próxima afirmativa, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Mas agora tem uma pergunta para você responder e para mim responder. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Eu acho que olhando para mim mesmo, eu
Eu respondi e quero compartilhar talvez a minha resposta com vocês, certo? Por que que eu olho mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Porque quando eu mostro o que o outro está fazendo de errado, eu consigo camuflar os meus erros. É como um mágico que está fazendo a mágica nessa mão, mas na verdade as coisas estão acontecendo aqui. Se eu começo a chamar a sua atenção demais, para a sua negligência, para a sua arrogância, para a sua falta de compromisso, sabe? Se eu começo sempre com aquele martelinho na mão, batendo e sentenciando, erros. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que te incomoda tem um indício que você foi chamado para transformar. Se te incomoda, alguma coisa tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? Né? Normalmente o que nós fazemos é vamos falar mal do que o outro está fazendo. Porque quando eu falo mal sobre o que o outro faz, dá uma sensação de zelo que eu tenho, né? Então normalmente essa pergunta é: por que que eu vejo mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Algumas coisas ninguém sabe, somente Satanás, Deus e você. Somente Deus e você, e muitas vezes o próprio Satanás sabe o que você pensa, sabe as intenções dos seus olhares, sabe o sentimento que está dentro do seu coração. São coisas muito particulares. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse ambiente cujo qual nós estamos, a hipocrisia não é o conteúdo do Evangelho. E nós vamos ver isso no próximo texto. E o que esse texto do 4 diz é o seguinte: tira o olho, né, ou tira o argueiro do teu olho. Tira aquilo que está primeiro no seu, porque, segundo esse texto, a sua autoridade deve vir ou da sua base ou da sua transformação. Eu vou falar de um cara aqui, né? O Zia e a Nega são bem próximos a ele, e algumas pessoas aqui conhecem esse cara, nós já caminhamos juntos. E eu gosto sempre de usá-lo como exemplo. Hamilton, de Marlene. Hamilton é um dos crentes mais crentes que eu conheci ao longo de toda a minha história. Eu nunca vi uma vírgula daquele cara. Eu tenho 32 anos de evangelho e certo? E Hamilton já era crente quando eu me converti. E vocês que caminham pertinho dele, sabem quem esse cara é. Então, ele tem autoridade de base. Desde sempre aquele cara foi crente. Eu não tenho isso. Minha autoridade não vem da base, minha autoridade vem da transformação. Mas não existe autoridade na hipocrisia. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não tem autoridade de base, tudo bem, Cláudio, tudo bem, mas pelo menos adquira a sua autoridade da transformação que você enfrentou ou viveu do seu relacionamento com Jesus. Muitos de nós aqui temos vergonhas e grandes de nosso passado. Fizemos coisas cujas quais nós sentimos nojo, vergonha. Não queremos que ninguém mexa nem toque. Mas isso são coisas do nosso passado. Hoje, certo? Nós temos autoridade, porque o texto está dizendo
certo? Como você vai dizer para teu irmão, me deixa tirar o argueiro do teu olho, se você tem uma trave no seu? Então não cabe hipocrisia. E se eu quero ter autoridade, primeiro eu uso esse poder que eu quero oferecer aos outros, a mim mesmo. E aí sim, eu posso olhar para esse texto de uma forma mais legal, sabe? Porque aí eu posso dizer, bom, eu tenho uma trave no olho, você tem um argueiro no seu. Eu sou seu marido. Eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho virtudes que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Você tem defeito que eu não tenho. Então faz o seguinte, eu vou tirar aí do seu, tira do meu. Vamos criar um ambiente de reciprocidade, onde nós não sejamos juízes um do outro, mas parceiros. Alguém que quer ajudar, porque é assim que funciona. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei, mas eu posso pegar tudo isso, não ser um hipócrita de acusar você simplesmente porque eu não minto, mas eu cometo um outro delito. Então eu vou chamar a atenção para a sua mentira, para parecer que eu não tenho a minha defesa. Então quando nós entramos nesse ambiente, e aí o verso 5 vai dizer, vamos lá, o meu tempo é curto aqui, eu não posso, bota o verso 5 por favor. Hipócrita, aí ele está dizendo, se você faz isso, presta atenção, os dois textos já eliminou um grupo. Não julgue para não ser julgado. Estamos aqui cheios de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos cheios de pessoas. Cada um com seu martelo, com a sua toga. Permita fazer uma aplicação disso, porque é algo tão comum em nosso meio. Somos, na verdade, juízes. Ok? Estamos acima de tudo e de todos. Julgando o nosso cônjuge, julgando nossos filhos, julgando nossos pais. Vamos julgar os obreiros externos, os obreiros internos. Vamos julgar os pastores, vamos julgar os professores, vamos julgar a turma, porque aqui, presta atenção, o telão não está funcionando. Então vamos julgar o pessoal da mídia. Vamos julgar a pessoa que talvez vai fechar seu carro lá na frente. Vamos fazer isso. Não é assim que a Bíblia nos instrui. E foi isso que Deus compartilhou comigo. E eu aprendi uma coisa. Uma palavra, ela primeiro tem que falar comigo, para depois eu consiga com mais facilidade transmitir para a igreja. Então vamos deixar o martelinho aqui e vamos levar o amor para casa, o carinho para casa, o respeito para casa. Mas vamos levar para casa também a verdade, uma conversa sadia, saudável. Sabe para quê? Para que vivamos um lar de paz, um casamento abençoado, certo? Então feche seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelas instruções, pela maneira cuja qual o Senhor tem buscado nos ensinar a lidarmos com os nossos irmãos, sejam eles na posição de cônjuge, de filhos, de sogra, de nora, de cunhados, de vizinho ou até mesmo de estranhos. Todos, na verdade, somos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos, respeitarmos e trocarmos as sentenças do julgamento pelo um método de transformação. Pois o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Santo, o Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todos.